E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, o Senhor disse a Satanás: "Donde vens?" E Satanás respondeu ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." E disse o Senhor a Satanás: "Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: "Porventura teme Jó a Deus à toa? Porventura tu não o cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face." E o Senhor disse a Satanás: "Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão." E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó, capítulo 1, versículos 6 a 12. Que o Senhor te abençoe, minha família maravilhosa do YouTube. Hoje é dia 30 de maio de 2015 e o Senhor finalmente terminou de me dar a mensagem que Ele tinha começado na noite passada. Ele começou dizendo que o tópico seria nossos inimigos e disse: "Há muito mais sobre o fogo refinador dos inimigos, tanto que ninguém está completamente atento a isso. Teus inimigos são meu fogo refinador, uma força a ser aclamada quando estão soltos, uma força a ser lamentada quando estão amarrados. E eu sou o que tem total controle em todo o tempo." Senhor, esse pensamento é tão desafiador. E o Senhor disse: "Esse é o ponto, Claire. Você não é eu. Você não vê como eu vejo. Você tem o equivalente a 1 milissegundo de todo o plano. Você tem o equivalente a um floco da raspa de um iceberg. Há tanto mais para ver, mas por enquanto eu apenas peço que você confie em mim e me ouça. Quando você ouve uma história ser contada, você tem apenas um dos lados da história. E sob esse minúsculo floco de gelo, há um iceberg de história. Coisas que nunca entram na mente das pessoas, porque elas não pensam como eu. E muitos não têm o cuidado em se interessar para saber como eu penso. É por isso que tantas coisas são um mistério para eles. Se importar em como eu penso, não quer apenas dizer que você tem empatia e ora. Não. O amor e a oração são extremamente importantes, mas falo de outra coisa. Há maldições geracionais, pecados ocultos, influências culturais e dinâmicas interrelacionais entre cada pessoa envolvida. E até mesmo essas maldições geracionais são coisas que remontam a centenas de anos e até milhares de anos. E isso não ocorre ao pensamento do espectador casual, mas sim aos anjos. Eles estão cientes. É por isso que você sentirá muitas vezes fortes advertências para não fazer alguma coisa, ir a algum lugar ou se envolver com alguém. Seus anjos podem ver o que está chegando. O Espírito Santo também irá recuar e fazer sua consciência sentir um peso, uma apreensão.
Eu faço isso para protegê-los. Mas, uma vez que você pise fora do reino da obediência, eu não posso protegê-lo como desejo. Você vê? Os demônios acabam trabalhando como meus policiais. Eles esperam à espreita em uma fila o dia todo para peneirar um crente. Algumas vezes eles se alinham em blocos apenas para dar um tiro em uma alma. Mas se eu levanto minha mão em oposição, eles não podem ter essa oportunidade. Mas uma vez que um crente tenha cruzado a linha e desobedecido, a permissão é dada. No entanto, até certo ponto. Em outras palavras, o que os demônios estão autorizados a fazer ou não fazer é controlado por minha permissão. Há outras situações onde eu dou permissão para demônios atuarem, porque estou aperfeiçoando uma virtude, como paciência, perdão ou força, que precisam ser cultivadas. Ao mesmo tempo, quando eu permito o ataque de um demônio, eu sei como ele afetará aquela alma. Por sua vez, eu oro por aqueles que serão atacados. Muito frequentemente, aquelas almas não têm ninguém orando por eles. E eu sou seu último recurso como intercessor. Algumas pessoas foram educadas a acreditar que eu sou um Deus áspero, cheio de ódio e punição. Isso ocorre porque pessoas ao redor deles me deturparam perante eles. Ou pessoas controladas por um espírito religioso que frequentemente tem muito julgamento, amargura, falta de perdão e crítica, misturada com perseguição. Eles acreditam que estão agindo na justiça para corrigir falsos profetas. Eles estão agindo como se fossem o próprio Deus e estão tomando o meu lugar para si mesmos. Esse paralelo completo de Messias, eles querem fazer tudo, exceto assumir os pecados do mundo, mas tornam-se advogados e juízes, decretando julgamentos sobre todos que não fazem uma imagem dura de mim. Isso porque eles não estão acostumados a ouvir sobre mim de uma maneira gentil e amorosa como Deus. Eles não podem imaginar que o rosto de um recém-nascido inocente é o retrato do próprio rosto do Pai. Eles o veem como alguém cruel, em quem não há coisa boa. O veem como alguém que está atirando raios de justiça para corrigir a humanidade caída e querendo aniquilar qualquer um que ficar aquém de sua ideia de santidade. Eles pensam isso porque estão consumidos com ódio, julgamento, amargura e até mesmo ciúmes, e estão em perigo direto de perder suas almas. Seu entendimento é de que todos os outros estão indo para o inferno, enquanto eles estão fazendo correções e sendo os salvadores do mundo, e costumam atacar duramente quem considerem ser um herege. Mas você percebe que eu sou gentil e amoroso até quando você cai. Se você abrir seu coração para mim, é assim que você irá me ver. A minha natureza é a benignidade, que leva ao arrependimento, tanto com almas gentis quanto com almas violentas, porque quando sentem meu perdão, elas se derretem e o arrependimento flui como um rio de suas almas pecadoras. Mas com almas teimosas e obstinadas, algumas vezes eu preciso fazer correções mais fortes, o que eu odeio. Então, quando eu vejo outras pessoas fazendo isso com os meus vasos escolhidos que eu amo,
eu não me alegro com o seu comportamento. No entanto, eu permito, porque essas almas precisam de oração, porque eles não sabem realmente quem eu sou. Eu sou um Deus de justiça, mas eu ternamente levo os cordeiros em meus braços e conduzo as ovelhas com mansidão. E eu eventualmente falo sobre isso com meus pastores, para que eles, por sua vez, aprendam a linguagem do amor. Amor e justiça não podem ser separados. Eles andam de mãos dadas. Alguns dão a impressão de que eles podem exercer a espada da justiça sem o amor. E não os veem na mesma imagem. Eles não sentem amor. Eles sentem ódio, raiva e amargura. Usam palavras duras e cruéis e esperam que todos os obedeçam, mas o que todos fazem é fugir deles. E isso faz com que essas pessoas se afundem cada vez mais profundamente na amargura e julgamento. Você vê? Minhas ovelhas conhecem a minha voz, e elas não seguirão o estranho. Sem amor é impossível conduzir corretamente e orientar. Os motivos dos outros nunca devem ser julgados. Esse trabalho é somente meu e apenas meu. Aqueles que fazem isso não me conhecem. Eles conhecem um outro Jesus, que não é gentil, não é suave, mas um crítico que está sempre tentando punir. São vítimas de um espírito religioso que não passa de um demônio, que os convenceu de que estão me fazendo um favor, quando na verdade estão espalhando as ovelhas que eu tenho trabalhado tão duramente para trazer. Eles se acham profetas poderosos que estão sendo enviados para pronunciar julgamentos sobre nações, mas não percebem que o julgamento está à sua própria porta. Oh, Claire, é tão triste ver os pobres serem oprimidos desde o nascimento por aqueles que não me conhecem. Por isso seu canal se tornou tão importante para os outros, porque as pessoas ouvem a minha voz quando você compartilha nossas conversas. E eles têm fome de me ouvir. Eles já ouviram demais a homens, e tudo o que querem é me amar e ser amados por mim, e não uma pilha de regras e noções religiosas grampeadas às suas costas, regras feitas por homens. Aqueles que são pastores, segundo o meu coração, são terrivelmente perseguidos, mas isso porque usam minha coroa de espinhos. Eles escolhem amar e não odiar. Essa é minha verdadeira natureza. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Há outro aspecto que eu ainda não abordei. Muitas vezes aqueles que tomaram esse papel estão mentalmente perturbados porque sofreram abusos na infância. Eles tiveram figuras de autoridade ligadas à dureza e punição e transferem a imagem para a figura de autoridade final, Deus. A culpa é realmente daqueles que nunca os amaram verdadeiramente. Eles deveriam ter visto uma figura de autoridade gentil e corretiva, mas o amor foi deixado de fora. Então, eles assumem esse papel com os outros. Como meu servo Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, se não tiver amor, sou apenas um gongo retumbante ou um sino que retine. Se eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência,
E se eu tivesse uma fé que pode mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Se eu der todos os meus bens aos pobres e der o meu corpo para as dificuldades que eu possa vangloriar-me, mas não tiver amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não é orgulhoso. Ele não desonra os outros. Não é egoísta. Não se irrita. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ele sempre protege, sempre confia, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios, capítulo 13. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Este é o fracasso dos que julgam. Eles nunca conheceram meu amor. Pois se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E temos este mandamento dele, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. Então, como você deve ter percebido a partir do que eu disse antes, eu uso o inimigo para formar e corrigir meus navios. Se eu quero que eles aumentem em amor e compaixão, eu envio aqueles que são críticos e mesquinhos, sem compreensão de como eu estou trabalhando através de vocês. Desta forma, eu sei que vocês se tornarão mais flexíveis, mais compassivos e orarão por eles. No final, Claire, eu uso tudo e todos para alcançar meus objetivos, pois eu completarei a obra que em você eu comecei. Eu uso tudo e todos para esse fim. Eu abençoo a todos vocês, meus filhos, mas eu olho especialmente com carinho para todos vocês que nada têm além de amor em seus corações por aqueles que estão lhes causando problemas. Por seu amor, vocês provam que são realmente meus discípulos e noiva.